Bem, então, o tema gastrectomia parcial e radical, né, a consequência que isso pode levar para análise macroscópica. Tudo vai ser diferenciado quando o médico cirurgião, ele opta por fazer a gastrectomia parcial ou por fazer realmente a gastrectomia radical. Isso tudo vai depender, na verdade, de muitas vezes de um exame por congelação. Então, a gente vai ver toda a evolução dessa situação, tá? Para depois a gente verificar as análises macroscópicas. Bem, já fui apresentada, eu moro em Aracaju, aqui em Sergipe, no Nordeste, lugar de praias lindas, então todos estão convidados, tá? Eu sou a CEL, né? Na verdade, a diretora da empresa Apio Cursos, e convido vocês também a fazer os cursos de macroscopia sempre que precisarem, tá? Então, o que é a biópsia por congelação? Veja só, o paciente, às vezes, ele já é diagnosticado principalmente pela endoscopia, ou então pelos fragmentos de mucosa gástrica que foram retirados, que ele precisa fazer realmente uma cirurgia para avaliar melhor a condição gástrica dele. Então, muitas vezes não, esse exame ele é feito de forma perioperatória, durante a cirurgia, e aí a gente observa o seguinte, que quando isso é feito, ele tem um objetivo, que é para o cirurgião verificar se ele vai retirar parte do estômago, o estômago total, ou apenas avaliar como está a condição do paciente. Então, a gente tem aqui algumas imagens. Nós temos aqui um médico patologista, tá? Ele está observando a lâmina, e nós temos aqui um aparelho que a gente chama de criostato. Esse criostato ele é capaz de fazer a congelação do material retirado durante a cirurgia. Esse exame ele tem que ser feito durante a cirurgia, para que isso auxilie a conduta do cirurgião durante o procedimento dele. E a gente observando aqui, a gente vê que o aparelho de criostato, ele na verdade é um micrótomo que tem essa capacidade de congelamento, tá? Então, antes de tudo, antes de realizar esse tipo de procedimento, que é durante a cirurgia do paciente, é uma coisa muito importante que seja analisada a localização do laboratório. Muitas vezes o laboratório que se submete à questão de realizar o exame por congelação é um laboratório que já está dentro do hospital onde o paciente está sendo operado, porque vai ser durante a cirurgia dele que vão ser retirados fragmentos para se analisar naquele momento e auxiliar a conduta do cirurgião. Então, essa localização ela é fundamental. Então, o que é que acontece? Durante a cirurgia, que pode ser endoscópica ou pode ser aberta, o médico cirurgião, ele retira um fragmento de importância, manda para o laboratório de anatomia patológica, e a partir dali acontece a análise por congelação. Então, essa análise, ela pode ser feita pelo fragmento retirado, ou então eles podem estar mandando fragmentos, que a gente chama de fragmentos de linfonodos, que são, na verdade, gânglios próximos, para quem ainda não entende bem de macroscopia, para ver se esses gânglios próximos, que são os linfonodos, que fazem parte do sistema linfático, eles estão sendo colonizados, na verdade, por células doentes também, por células malignizadas. Então, a gente vê aqui nessa imagem, ó, à direita superior, o criostato, tá? A gente vê aqui um fragmento de tecido que foi enviado durante a cirurgia, o paciente fica lá ainda aguardando esse resultado, esse criostato. Ele vai fazer a congelação do material que chegou a fresco, o material tem que ser retirado a fresco, e aí o que acontece é que o médico patologista, ou então o técnico do laboratório, que pode ser um biomédico, pode ser um biólogo, um enfermeiro, que tem a formação, pelo menos conceitual nessa área de anatomia patológica, ele faça esse procedimento utilizando um gel, que a gente chama de gel freezing tissue, ou seja, um gel que congela o tecido. Então, veja só, o que é que acontece? Quando o médico patologista ele recebe esse material que é vindo do laboratório do centro cirúrgico, ele vai utilizar esse gel
Esse gel vai ser colocado junto com o material que veio do centro cirúrgico, dentro desse micrótomo congelado, que a gente chama isso de criostato. Esse material ele vai ser congelado como se fosse colocado num bloco de parafina, e a partir daí vão ser realizadas secções, geralmente de 4 micras, e essas secções, elas depois vão passar por uma bateria de coloração, mas muitas vezes essas secções são coloradas apenas com o azul de toluidina, ou então realmente passa pela bateria toda da hematoxilina eosina, que é a coloração de praxe dos materiais que são incluídos em parafina histológica. Após isso, o patologista ele retira esses fragmentos e ele faz a coloração e depois observa o microscópio para ver qual a situação daquele material que chegou. Então, veja só, o material, quando ele se apresenta com margens comprometidas, porque geralmente quando o médico cirurgião ele pede esse exame por congelação, ele pede para verificar se necessita ampliar a margem de ressecção. Então, você tem lá uma lesão, ele retira um fragmento da lesão, principalmente das bordas da lesão, e isso vai ser observado durante a cirurgia pelo médico patologista. Se esse médico patologista ele observar que essas margens estão comprometidas, isso vai direcionar toda a conduta do cirurgião. Então, o que é que a gente vai observar assim? Esse material, ele vai estar ditando o que o cirurgião vai fazer, né? O cirurgião, ele pode resolver retirar parte do estômago do paciente, ou então ele pode retirar totalmente o estômago, e isso é muito bom porque já se realiza uma cirurgia só, em vez de várias cirurgias consecutivas para se resolver o problema desse paciente. É interessante também a gente verificar, o médico patologista, ele verificar se esse material, ele é suficiente para fazer essa análise, porque se não for suficiente, ele vai entrar em contato com a equipe de cirurgia para que eles enviem uma nova amostra que seja suficiente, porque obrigatoriamente nós necessitamos de material que depois esse material possa ser colocado no bloco de parafina e a partir daí seja cortado como se fosse um material normal durante a rotina do laboratório. Materiais insuficientes, eles não podem ser analisados. Porque se o paciente também ele tiver com carcinoma, né, com câncer, uma situação um pouco mais avançada, um prognóstico um pouco ruim, esse material ele também vai precisar passar pela imunohistoquímica para determinar as células que estão realmente em situação de desorganização do ciclo celular muito avançado, e se essa tumoração é agressiva ou não, e a imunohistoquímica também ela vai ditar o tipo de tratamento que o paciente vai precisar após essa ressecção que foi feita do material durante o procedimento perioperatório. Então, após o médico patologista ele dar esse diagnóstico à equipe de cirurgia, a equipe ela vai resolver qual tipo de procedimento ela vai fazer. Então, ó, só para a gente observar, na verdade, né, a gente conversou sobre o que era o exame por congelação, a gente precisa também entender sobre a anatomia do estômago, tá? Então, aqui a gente observa o seguinte, nós temos aqui o fundo do estômago, aqui a gente tem o esôfago, que está inserido numa região que a gente chama de cárdia. Esse esôfago, quando ele se insere nessa região da cárdia, ele faz uma flexão, que a gente chama de incisura cárdica. Esse fundo do estômago, ele continua com o corpo do estômago. Nós observamos aqui a curvatura menor do estômago, nós observamos do lado de cá a curvatura maior do estômago. E se a gente for observar na curvatura menor essa região aqui, a gente vai chamar isso de incisura angular. Essa incisura angular, ela é muito importante porque ela vai fazer com que você diga mais ou menos o local realmente onde estão acontecendo as atipias que o estômago ele vai estar apresentando. Então, nessa incisura angular, a gente pode fazer um triângulo nesse sentido aqui, ó, no sentido de 60 graus,
Esse triângulo aqui, ele demonstra uma região que a gente chama de antro, tá? E essa região antral, geralmente é a região que mais apresenta problemas estomacais. Por que isso? O alimento, quando ele vem via esôfago, ele cai no estômago para ser parcialmente digerido. Na verdade, a maior parte da digestão é feita no duodeno, que é a porção que vem posterior ao estômago, é a primeira porção do intestino delgado. Então, quando esse alimento ele cai aqui no estômago, ele pela força da gravidade, ele desce e se condensa, ele se decanta, na verdade, nessa região que a gente chama de antro gástrico, que é esse triângulo aqui, que a gente pode fazer com graus de 60, né? Para verificar que aqui é onde acontece a maior distribuição de ácido clorídrico, até porque o estômago ele é um órgão que fica no sentido vertical, então todo o material ele acaba se concentrando aqui. E essa região é uma região que culmina com grande concentração de ácido, por isso que a gente observa a maior parte das lesões. Então, saindo dessa região aqui do antro, a gente vem para a região do piloro, e essa região do piloro tem uma válvula muito potente, que é a válvula pilórica, e essa válvula, também chamada de esfíncter pilórico, ela vai estar liberando aos poucos o bolo alimentar para as regiões do intestino delgado, e a primeira sendo o duodeno. Aí, veja bem, como o estômago ele tem várias partes, essas lesões elas podem aparecer em diversos lugares, tá? Então, a gente pode observar aqui, existem lesões que aparecem aqui, na região entre o esôfago e o estômago, tem lesões que podem aparecer no corpo gástrico, tem lesões que podem aparecer no antro gástrico, ou lesões que vão aparecer aqui na região pilórica. Quando a gente observa a parte interna do estômago, nós vamos ver que ele é bastante pregueado. Então, esse pregueamento do estômago é um tipo de pregueamento totalmente diferente do restante dos órgãos intestinais. É um tipo de pregueamento muito clássico, tá? Aqui na região da curvatura menor, nós observamos que esse pregueamento, ele é mais linear. A gente consegue observar aqui o esfíncter pilórico. Na conexão entre o esôfago e o estômago, na região da cárdia, existe também uma válvula, mas essa válvula ela não é eficiente, e como ela não é muito eficiente, muitas vezes o conteúdo estomacal, junto com o seu ácido, que é produzido, ele acaba retornando para a região esofágica, e isso a gente conhece como situações de refluxo. Bem, para a gente observar por que um médico, cirurgião, ele resolveu retirar o estômago parcialmente ou retirar esse estômago totalmente do paciente, a gente tem que observar a relação do estômago com outros órgãos. Então, o estômago ele está localizado na região abaixo do músculo diafragma, essa região aqui, ele está muito próximo do fígado, ele está muito próximo do baço, que fica nessa parte aqui esquerda. O estômago é um órgão que fica mais na região esquerda e central da parte mais alta da cavidade abdominal, e a gente observa que o estômago fica praticamente em cima do duodeno, a sua curvatura maior, e também dessa alça intestinal aqui, que na verdade é o intestino grosso, sua região transversa. Então, a gente vê também que além do estômago estar nessa parte aqui mais alta, a gente vai observar que ele vai ser coberto por uma camada gordurosa de tecido adiposo, que nós vamos intitular como aumento menor, quando ele cobre o estômago, tá? E aumento maior quando ele vai cobrir toda a região aqui intestinal, como a gente vê aqui nessa figura. Esses aumentos, eles, na verdade, são tecidos que vão amortecer impactos, que podem ser deferidos na cavidade abdominal. A gente observa também que, se a gente for observar a questão do intestino grosso, ele vai estar segurado na parte posterior da cavidade abdominal através do mesentério, tá? Então, esse estômago aqui na cavidade, ele tem conexões com todos esses órgãos, ele tem ligamentos que o aproximam do fígado,
conexões que aproximam do baço, conexões que aproximam do pâncreas, conexões que aproximam das alças intestinais. Essas conexões, elas, na verdade, não são conexões através de vasos sanguíneos diretos, mas são conexões através de ligamentos, ou então a proximidade de um órgão com o outro vai estar delineando a situação de extravasamento das lesões intestinais, a depender do tipo de patologia que o estômago apresentar. Aqui a gente observa, ó, que a gente tem um estômago cortado para observar. Aqui atrás a gente tem outros órgãos, a gente tem o baço aqui, tá? Temos o rim esquerdo, e o mais interessante a gente tem o pâncreas aqui, que é um órgão exócrino, endócrino, mas o bastante interessante é quando a gente observa aqui, ó, que esse estômago, ele apresenta uma grande cadeia de linfonodos, que são nódulos do sistema linfático, ao redor da grande curvatura e aqui na pequena curvatura. Se a gente observar também, por trás do estômago, a gente observa várias também cadeias linfonodais. Todas as cadeias linfonodais são essas áreas aqui esverdeadas, 11 cadeias. Para quem nunca viu um linfonodo, quando a gente observa esse linfonodo, geralmente ele vem enovelado por tecido gorduroso, e quando a gente faz a secção, o corte desse linfonodo, a gente observa essa estrutura um pouco mais esbranquiçada. No entanto, se o estômago ele tiver com uma lesão um pouco mais avançada, que a gente vai ver já os tipos de lesões, essa lesão, ela pode liberar células que nós chamamos de células neoplásicas. Essas células neoplásicas, elas fazem parte das anaplasias, que são os carcinomas, e células neoplásicas, elas não se conectam muito bem umas com as outras. Então, pela perda de conexão de uma célula com outra do estômago, essas células, elas podem romper barreiras e cair no sistema linfático e, posteriormente, cair nesses vasos linfáticos que dão de encontro a esses gânglios linfáticos. E esses gânglios linfáticos, quando eles estão ocupados por essas células cancerígenas, eles podem não resolver direito essa situação dessas células cancerígenas e passar esse agravo adiante. Essas células, elas podem caminhar tranquilamente pelos vasos linfáticos de forma completa e invadir outros órgãos e colonizar outros órgãos. Isso é uma situação que a gente chama de metástase. Então, vamos observar aqui quais são, na verdade, as situações que o estômago passa com relação à patologia. A gente pode ter no estômago situações de gastrite crônica. Essas gastrites crônicas, na sua grande maioria, são consequências da ação da bactéria Helicobacter, bactéria pylori, e a gente vê também que não é toda Helicobacter ou H. pylori, ela vai estar produzindo situações graves no paciente. Existem algumas cepas do H. pylori que são mais contundentes e mais virulentas do que outras. Então, a gente observa o seguinte, que as cepas do H. pylori que contém o gene CAG-A, elas são mais virulentas. Essas bactérias, elas conseguem modificar o ciclo celular das células do estômago. E o ciclo celular é uma coisa que a gente precisa entender. Então, por exemplo, uma célula, digamos, em qualquer região do corpo, ela pode se multiplicar uma vez a cada 3 dias. Quando você tem uma bactéria que libera proteínas, que libera substâncias que interferem no ciclo celular, em vez dessas células se multiplicar a cada 3 dias, ela vai se multiplicar a cada 15, 20 minutos. Então, uma tumoração, ela cresce rapidamente pela multiplicação dessas células. E aí a gente começa a ver os agravos que vão acontecer na região aí estomacal. Então, essas cepas virulentas, elas acabam, que tem esse gene CAG-A, elas acabam produzindo um tipo de proteína que é a VACA, e essa proteína é bastante citotóxica. Toda proteína bastante citotóxica, ela acaba
formando uma produção de ácido gástrico um pouco mais persistente do que o normal. Outra situação também que pode evoluir para que a gente tenha a formação de gastrite crônica seria a ação e a utilização de anti-inflamatórios não esteroides. Esses anti-inflamatórios, eles acabam inflamando bastante a parte interna do estômago, que a gente chama de mucosa, e podem estar realizando a longo prazo lesões, como as gastrites mais avançadas. E também tem o seguinte, a gente pode observar pacientes que possuem refluxos intestinais. A gente viu que o estômago ele tem a conexão com o esôfago superior e embaixo, né, mais distal, a conexão com o duodeno. Então, o duodeno, como faz parte da primeira porção do intestino grosso, esse duodeno, ele pode estar refluindo suas enzimas, e essas enzimas, elas podem estar criando o que a gente chama de gastrite reativa. Isso acontece muito em pacientes que já operaram uma parte do estômago, e ele meio que perde um pouco a funcionalidade estomacal. E aí o material ele começa a retornar para as regiões onde foram operadas, para regiões que a gente chama de anastomoses, e as anastomoses são regiões onde uma parte do tubo gástrico é ligada com a outra parte, e essas regiões onde houve a conexão após a retirada de uma parte, essas regiões elas são muito delicadas, e o que a gente vai observar é a presença de novas situações patológicas, e entre elas esses refluxos que a gente vai observar a formação da gastrite reativa. Com relação a outro tipo de agravo, a gente observa a formação de úlceras pépticas. As úlceras pépticas, elas são úlceras que elas se apresentam não escavadas, elas não são muito aprofundadas, a gente vai ver imagens, são úlceras que estão mais solitárias e elas muitas vezes vão estar aparecendo na mucosa do esôfago. O que a gente vai observar é o seguinte, o estômago ele começa a refluir seu ácido e isso vai formando úlceras na região mais alta do estômago, que é a região da cárdia, e também na região distal do esôfago. Então, a gente vai observar que aquela região ele começa a formar ulcerações. Essas ulcerações, elas são formadas pelo próprio ácido que o estômago produz. Enquanto o ácido tiver sua mucosa revestindo sua parede interna, ele está protegido. Quando o estômago ele perde esse revestimento interno por conta da ação citotóxica, do H. pylori, esse estômago ele fica desprovido de proteção, e aí a gente começa a observar que o próprio ácido estomacal, que é o ácido clorídrico, ele começa a corroer essa parede de dentro para fora do estômago. A gente pode observar também, quando a gente viu a úlcera péptica, que aparece mais nas regiões do esôfago e da cárdia estomacal, a gente tem as úlceras gástricas. Essas úlceras gástricas, elas podem aparecer como lesões mínimas e podem sucumbir com gastrite crônica, e essa gastrite crônica é mais complicada porque ela acaba atrofiando a mucosa intestinal, e essa mucosa intestinal, ela pode evoluir para um câncer posteriormente. Veja só. Essa atrofia da mucosa intestinal faz com que essa mucosa ela comece a tentar se defender. A mucosa é uma camada de células, ela começa a se modificar. Esse processo de modificação a gente chama de metaplasia, tentando se defender do agravo que está acontecendo pelo próprio ácido que está sendo liberado pelo estômago. E quando a mucosa não consegue se defender, ela fica exposta ao ácido e as células começam a mudar. Um exemplo mais palpável para o público em geral é aquele fumante, né? Vamos sair desse momento para ir para outro, né? Aquele fumante que sempre tem aquela tosse persistente. O que é que acontece ali? Ele coloca o seu aparelho respiratório tanto em contato com cinzas de cigarro que ele começa a perder os cílios que existem no seu tecido do sistema respiratório. E esses cílios, quando somem, o tecido que fica lá restante, ele começa a se modificar para um tecido mais resistente. É isso que acontece no estômago. O estômago ele vai sendo agredido, ocorre uma produção menor de ácido gástrico,
E aí as células que sobram, elas começam a tentar se modificar, principalmente as células basais, que são da camada que a gente diz de células que se multiplicam, de células tronco. Essas células, elas começam a se modificar em células mais resistentes contra aquele agravo que o próprio ácido estomacal está causando. Então, a gente vai observar como o estômago por dentro, ele é bastante pregueado, ele começa a perder suas pregas, e a partir daí podem acontecer lesões, que podem ser desde lesões inflamatórias até a formação de úlceras, ou posteriormente, de uma mudança completa dessas células com a malignização. Bom, então, ó, a gente tem que essas úlceras gástricas, elas podem ser desde lesões mínimas, às vezes elas são lesões arredondadas, são lesões ovaladas, com bordos pouco elevados, e o mais interessante é que essas úlceras, elas possuem um afunilamento no centro delas. Lembre que o estômago ele é todo pregueado, então é como se as pregas do estômago estivessem entrando numa região só. A úlcera, ela sempre é um aprofundamento de uma região, só que de maneira inflamatória. Então, todas as pregas que estão ali nas redondezas, elas começam a entrar. E aí, a gente vai ver que lá no fundo dessa úlcera, né, desse pregueado, a gente pode ter massas esbranquiçadas, massas necróticas, e a situação pode se complicar bastante quando essas úlceras elas são perfurantes, elas perfuram todas as camadas do epitélio gástrico. Elas podem ser pregueadas, né, ou penetrantes, na verdade, elas podem ser penetrantes quando elas aprofundam várias camadas do estômago, mas elas não fazem a perfuração completa, porque elas podem ficar limitadas pela serosa do órgão, que é a membrana que recobre esse órgão por fora. Ou então, essa úlcera, ela atravessa todas as paredes do estômago, né, essa parede estomacal, e essa úlcera, ela para no parênquima de outros órgãos, ou na serosa de outros órgãos. Então, você tem um estômago aqui, tá? Ele tem uma úlcera lá dentro, essa úlcera está se aprofundando, ela chega a romper todas as barreiras, mas como tem um órgão encostado com ela acaba se grudando, essa úlcera, em outros órgãos, e ela não consegue piorar a situação com o derramamento dessa perfuração dos conteúdos estomacais para a cavidade peritoneal. E depois dessa situação, como a gente vê que essas células dessa úlcera gástrica, elas estão totalmente modificadas, porque elas tentaram a todo custo se proteger do malefício que o próprio ácido construiu na parede interna do intestino, que é a mucosa, isso pode evoluir para o que a gente chama de câncer gástrico. O H. pylori, nas suas cepas persistentes, ele pode fazer muito isso. O paciente pode evoluir de uma gastrite, passar por uma úlcera e chegar a carcinoma. Mas a gente observa também que o paciente, a sua condição, pode também fazer, a sua condição genética, a sua condição de sistema imunológico, pode fazer com que essa situação se acelere para um prognóstico pior, e prognóstico é o que se espera de uma lesão. A gente observa o seguinte também, que algumas úlceras que aparecem no estômago, essas úlceras, quando são agudas, na maioria dos casos, elas promovem o óbito do paciente. E quando elas promovem esse óbito do paciente, acontece que nós não observamos que a peça vai chegar para o serviço de anatomia patológica para ser analisado. Então, o paciente em óbito vai para o Instituto Médico Legal e lá a gente vai observar o diagnóstico realmente que levou à morte. Quando a gente observa as neoplasias gástricas, a gente tem as seguintes situações. Primeiro, a gente tem que entender o que é o termo neoplasia, o que é o termo neoplasia. Neoplasia é quando as células se diferenciam bastante, tá? É um evento que vem depois da metaplasia. Metaplasia, as células tentam, a todo custo, se defender. Depois que elas tentam se defender, elas se modificam, e essa modificação celular pode ser para malignização ou pode ser para a formação de tumores benignos. Então, existem neoplasias benignas e malignas. Nem toda neoplasia é maligna, tá? Então, às vezes, no estômago, podem aparecer o que a gente chama de adenomas. Esses adenomas são, na verdade, tumores benignos. A gente pode perceber também que esses tumores benignos, eles podem apresentar
focos de malignização, e essa coisa pode evoluir para o carcinoma realmente gástrico, que na maioria das vezes não tem um prognóstico muito bom para o paciente, né? A espera do tratamento não é muito bom. Então, a gente viu aqui a cadeia dos linfonodos que envolvem aí todo o estômago. Isso é muito complexo, então, nesse estômago lá dentro, se a gente tiver úlceras que chegam a evoluir, células cancerígenas que chegam a romper limites, se soltar de outras células, que todo câncer, ele faz isso, tá? As células, elas se soltam completamente. A gente tem que entender que um tecido é um conjunto de células que geralmente apresentam uma coesão, mas no caso do câncer, elas não são coesas, cada uma trabalha por si só. Então, essas células vão rompendo barreiras e podem cair aí no sistema linfático, produzindo as metástases, ou então no sistema sanguíneo e caminhar pelo corpo inteiro também à procura de uma implantação no local adequado. Bem, então a gente tem aqui uma imagem do estômago, a camada interna aqui do estômago, a gente vai chamar de mucosa, tá? Nós temos a camada externa do estômago, que a gente vai chamar de serosa. Então, se a gente pegar um pedaço desse e for observar, a gente tem a camada superficial do estômago, que é a mucosa, a superficial interna é a mucosa, depois nós vamos observar a camada da submucosa, depois a gente vai ver que tem a camada de músculo, ou a muscular própria do órgão, e por fim nós vamos observar a camada externa, que é a camada da serosa. Aí veja bem, essa camada da mucosa está dentro do estômago, essa camada de serosa, camada externa, ela reveste o estômago por fora. Então, quando a gente tem um agravo no estômago, esse agravo ele pode estar contido apenas na mucosa. Se essas células, né, isso aqui foi o que aconteceu, as células tentaram se defender, modificaram sua estrutura para um tecido mais resistente, que é o que a gente chama de metaplasia, mas elas não conseguiram se defender do próprio ácido estomacal, então essas células começam a se modificar ainda mais, e essa modificação, ela vai gerar essas células que não têm coesão e esse monte de células pode aprofundar para a região da submucosa. Isso a gente vai ver que são estágios de tumor, tá? O primeiro estágio se concentra na mucosa, o segundo estágio a gente já vê que a tumoração, né, esse conjunto de células estranhas, não coesas, já está na submucosa, depois a gente vai ver que essas células, elas vão formando cada vez mais uma tumoração maior e que vai penetrando até a parte da muscular do órgão. O estômago, ele tem 3 tipos de camadas musculares. Esse estágio já é o estágio 2, e no estágio 3, essa formação, né, neoplásica, já maligna, ela começa a aprofundar ainda mais, chegando nas margens da serosa do órgão, já encostando na parede externa do órgão. E quando a gente chega num tumor de estágio 4, a gente vai ver que a tumoração já cresceu bastante, já invadiu bastante todas as camadas do estômago e conseguiu romper a camada da serosa. Então, esse estágio aqui é um estágio avançadíssimo. Se isso for uma situação aguda, o paciente, ele precisa ter atendimento médico o mais rápido possível, senão ele evolui para óbito, tá? Ele vai desenvolver uma peritonite aguda. Bom, então, no caso do estádio 1, a gente vai ver o seguinte, a gente tem aqui uma tumoração que está concentrada na região da mucosa, da parte interna do estômago. Se essa tumoração está confinada aí no estômago, então, a cirurgia, para ser feita, ela pode ser uma cirurgia endoscópica, né? É colocada uma câmera com aparelho endoscópico pela boca do paciente e essa tumoração é retirada. Mas, às vezes, o que acontece é o seguinte, o médico, ele tira o fragmento, manda para a patologia para verificar se essa tumoração, ela tem profundidades maiores entre as paredes do estômago. E aí é o que a gente vai observar o exame por congelação. Então, durante a cirurgia, ele, endoscópica mesmo, ele retira um pedaço e manda para a patologia, e pode ser que esse pedaço ele está infiltrando outras camadas do estômago. Então, se estiver infiltrando outras camadas do estômago, a conduta da cirurgia vai ser outra.
Então, a gente observa aqui que o estágio 2, a gente vê aqui a rede de linfonodos e sistema linfático que está ao redor do estômago. E nós observamos aqui que a tumoração, ela já saiu invadindo a mucosa, tá? Já está na região da muscular, na camada muscular, e a conduta já é abrir o paciente, tá? Para fazer o que a gente chama de cirurgia radical. Então, quando a cirurgia é feita de forma radical, todo o estômago vai ser retirado. A gente também vai precisar retirar esses linfonodos nas proximidades do estômago. Essa retirada de linfonodos é para observar se células que estavam aqui na camada estomacal, células do tumor, elas estão infiltrando esses linfonodos. Se estiverem infiltrando os linfonodos, então a gente vai ter, na verdade, o diagnóstico de uma metástase, e aí vai precisar retirar todo o estômago ou partes maiores ou até órgãos que estão próximos. No estágio 3, a gente observa aqui que a tumoração, vê que a gente tem linfonodos aqui verdes e a gente tem a tumoração aqui. Essa tumoração que a gente tem aqui no desenho esbranquiçada, ela já ultrapassou todos os limites do órgão. A gente vê que tem linfonodos aqui ao redor, que já estão com células malignas que vieram desse tumor. Então, significa que o tumor já invadiu todas as camadas do estômago e ele pode estar invadindo, através da circulação linfática, aí, outros linfonodos. Então, é o caminho para fazer a metástase para outros órgãos, essas células malignas. Então, isso é o que a gente chama de estágio 3, quando há infiltração de linfonodos na pequena curvatura, na grande curvatura. E a cirurgia tem que ser feita uma cirurgia radical, tá? Tem que ser retirado do estômago, o paciente tem que passar por quimioterapia, por radioterapia, e novamente por uma nova quimioterapia, após a observação do exame de imunohistoquímica. Então, é muito interessante que quando for retirado essa lesão, também seja feito o exame de imunohistoquímica posterior, para que se faça a determinação da conduta do tratamento do paciente. Então, esse exame ele vai dizer se essa lesão é muito agressiva, se ela tem um poder de mitose muito grande. Mitose é multiplicação celular. Então, se você tem uma célula que ela já não funciona direito, e que não é uma célula que forma tecido, é uma célula que simplesmente não tem coesão com as outras, começa a se multiplicar sem fim, então a gente vai observar aqui, a imunohistoquímica vai falar sobre isso e vai conduzir o tratamento do paciente para um tratamento mais agressivo ou para um tratamento mais convencional. E aqui, no estágio 4, a gente observa também que ocorreu a migração de células cancerígenas para órgãos próximos, e aí a gente vai precisar fazer a cirurgia radical, a gente não, o médico cirurgião, ele vai fazer toda a cirurgia radical, retirando até os órgãos próximos, cujos linfonodos ali daquela cadeia, desse outro órgão que está contaminado por essas células, eles sejam retirados também para que isso não se espalhe pelo corpo inteiro. Então, essa tumoração, ela compromete mais de 15 linfonodos, nessa cadeia toda linfonodal ao redor do estômago, aí a gente vai observar que a conduta é a retirada de todo esse estômago para manter um pouco a qualidade de vida do paciente e um tratamento que seja um pouco mais humanizado. Então, existem tipos de gastrectomia. A gente tem a gastrectomia em cunha, a gente tem essa em cunha é só uma fatia, né? Losangular, na verdade. A gente tem a gastrectomia central, que a gente tira a parte do corpo. A gente tem a gastrectomia do corpo junto com o antro e a região da cárdia. Isso também pode ser chamado de gastrectomia proximal. A gente pode ter a gastrectomia distal, onde a gente observa a retirada do corpo e da porção distal do estômago, onde a gente tem o esfíncter pilórico. A gente pode ter a gastrectomia subtotal, onde a gente observa a região da cárdia ainda presente, e essa região da cárdia vai ser conectada aqui com a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Ou então a gente pode ter a gastrectomia total, onde o estômago é todo retirado,
E quando esse estômago ele é retirado, totalmente ou em parte, a gente vai, o médico ele vai fazer a conexão entre o pedaço que sobrou proximal, o pedaço que sobrou distal. Nessa conexão a gente forma o que a gente conversou, que é uma anastomose. E lembrem que eu falei anteriormente que quando a gente tem a anastomose desses tecidos gástricos, pode acontecer reações de refluxo. E aí a gente pode observar que vai acontecer gastrites reativas na região ali das anastomoses. Bem, então a gente conversou sobre essas lesões que vão se aprofundando, né, pelos tecidos do estômago, mas a gente precisa observar que existe uma classificação, que é a classificação de Borman. Essa classificação, ela define quais são os tipos de tumoração que podem aparecer na cavidade, na região da mucosa intestinal e suas profundidades. Então, a gente chama que essa classificação é do tipo Borman 1. Essa lesão na mucosa intestinal é uma lesão vegetante, parecendo muitas vezes tipo couve-flor. Pode ser chamada também de lesão polipoide. Isso é uma descrição macroscópica que a gente coloca na análise macroscópica. E essa lesão, ela é bem delimitada. Quando a gente observa que essa lesão, ela já está ulcerada, com bordos um pouco mais elevados, bordos mais nítidos, e que ela já se aprofundou para regiões, provavelmente, aí da muscular. Então, a gente vai chamar que a tumoração ela está no estágio, na classificação de Borman 2. A gente observa também que essa lesão, aqui o amarelo é o fundo, que pode ser necrótico, tá? Na classificação de Borman 3, essa lesão, ela já se infiltrou para o tecido muscular do estômago, e ela já está se espalhando por baixo das camadas mais profundas do estômago, de forma transversa. Então, ela vai se espalhando por baixo. Às vezes, você não consegue ver bem a lesão, tá? Porque ela está nas camadas mais internas, você só consegue ver uma ponta, né? Um pedaço dela, mas ela está infiltrando toda a região abaixo, como se fosse escondida. Por isso que quando a gente faz a análise macroscópica dessas lesões, é sempre importante você cortar, fazer a secção macroscópica do jeito que está aqui. Você pega a lesão e faz o corte macroscópico dela, do topo para baixo, em direção às camadas mais profundas da mucosa para a serosa. Porque aí você vai conseguir ver, através da confecção da lâmina depois, pelos histotécnicos, quais são as profundidades aqui dessa lesão. Então, é sempre esse corte nesse sentido, do topo em direção ao revestimento externo do estômago. Na classificação Borman 4, a gente já vê que o pregueado do estômago ele está bastante largo, não tem mais aquele pregueado característico, e essa lesão, ela se apresenta completamente distribuída nas camadas musculares do órgão, em várias regiões mais profundas, e isso pode piorar ainda mais quando essa lesão ela é capaz de infiltrar ainda mais profundo, a ponto de perfurar a serosa do órgão e se extravasar para a cavidade peritoneal, causando o que a gente chama de úlceras agudas, né, perfurativas, ou então mesmo o carcinoma perfurativo, mesmo que causou a perfuração. Bem, a gente tem aqui duas imagens. Veja só o seguinte, ó, são aqui é o mesmo, foi o estômago retirado, tá? A gente vê aqui o fundo gástrico, o fundo é sempre a porção superior, mais proximal do estômago. Esse fundo gástrico, ele começa a se convergir para essa parte aqui, que é a parte da cárdia. A cárdia é a região onde a gente observa a inserção do esôfago. E se vocês forem olhar bem, a gente não observa bem o pregueado estomacal, o pregueado natural da mucosa intestinal. A gente vê que tem um apagamento. Esse apagamento todo que a gente observa aqui é porque as células já se modificaram. As células tentaram, a todo custo, se livrar do agravo que é causado
pelo próprio ácido estomacal. Então, elas começam a se modificar, tentando se tornar um tecido mais resistente. E porque o tecido da mucosa natural, ele é um pouco mais sensível. Então, a gente vê que aqui no centro existe uma lesão, tá? Essa lesão é plana, não tem bordes elevados, ela pode ser classificada, e quando nós observamos nessa imagem aqui, foi feita uma secção da lesão, e a gente vê que essa lesão, ela está bastante aprofundada. Então, todas as camadas aqui, toda essa região esbranquiçada, aqui, ó, é região de tumoração, tá? A classificação de Borman chegou a ser uma classificação de alto nível, nível 4, onde a gente pode observar que a lesão chegou à camada da serosa. E chegando à camada da serosa, a conduta é a retirada total do órgão, que a gente chama de cirurgia radical. Essa cirurgia radical, quando ela é feita, muitas vezes ela vem junto com partes gordurosas que estavam ao redor ali, partes do aumento menor, partes do aumento maior, que é onde a gente encontra os linfonodos. Esses linfonodos é aquela formação de gânglios que fazem parte do sistema de defesa, do sistema linfático, e nós precisamos procurar nessa camada de aumento, nessa camada gordurosa, se existem linfonodos nessa região que estejam contendo células que vieram dessa tumoração maligna que a gente está vendo aqui. A gente tem aqui, ó, a imagem de uma gastrectomia radical. A lesão nesse estômago é uma lesão de altíssimo nível de Borman. Nós vemos bastante tecido aqui do aumento maior. Vemos o baço, que foi retirado junto, tá? O estômago foi totalmente retirado. A gente vê também que foi retirada uma parte do duodeno. Essa imagem, ela foi cedida pela macroscopista excelente, que é a Fernanda Alves, e quando a gente observa, precisamos tirar todos os linfonodos e observar as margens dessa lesão. Então, a gente faz secções na região proximal da cárdia, na região distal, porque se existirem tumorações nessa região e nessa região, aí a gente vai precisar ampliar ainda mais o campo cirúrgico durante a cirurgia. Esse tipo de ressecção radical, muitas vezes é uma ressecção onde o paciente ele está sendo operado e o médico patologista às vezes fica esperando fragmentos das bordas do corte gástrico, dos cortes da cirurgia, para verificar se vai precisar ampliar ainda mais a retirada de tecido, para não comprometer ainda mais a vida do paciente, que já está bem complicado. Então, esse estômago ele foi aberto, ó. Quando a gente observa o estômago aberto, nós vemos que as pregas estomacais, elas estão bem alargadas. O tecido, aqui embaixo, se você observar, é um tecido, na verdade é uma tumoração não é tecido, né, as células são desorganizadas, e ao olho mesmo, durante a análise macroscópica, você descreve que observa essa tumoração homogênea, esbranquiçada, e que se pronuncia para a serosa, que é a borda aqui do estômago, tá? Então, você vai medir o estômago de um lado a outro, mede todos os órgãos que estão próximos, procura linfonodos nessas cadeias próximas aqui ao estômago. Como o médico resolveu por tirar o estômago e também o duodeno, a gente vai buscar também linfonodos aqui na região do duodeno e outras presenças de outras tumorações nesse caminho. Aqui, novamente, ó, com a ampliação da imagem, a gente observa bem, ó, o pregueado bem enlarguecido, não são aquelas pregas finas que a gente observa dentro do estômago. Aqui a gente vê a tumoração e vemos aqui essa região parecendo uma tumoração, como se fosse um pólipo do tipo séssil. Esses pólipos do tipo sésseis, eles não têm um pedículo, não têm um pezinho que sustentam ele aí.
elas são mais aplanadas, tá? E o tecido estranho, né, o tecido malignizante, ele se aprofunda pelas camadas aqui mais da parede gástrica. Novamente aqui a gente para observar a formação da tumoração aqui, a região toda é demaciada, né, de onde estão as pregas estomacais. Essas pregas, o edema, geralmente, ele é formado por um processo inflamatório, tá, que aconteceu por conta da patologia que se desenvolveu no órgão. Na verdade, o que a gente chama, naquela outra situação, de um Bormann 4, e aqui a gente também vê outra lesão de Bormann 4. Veja aqui que a gente tem também, essa imagem também foi cedida pela Fernanda Alves. A gente tem aqui o pregueado bem largo, e essa lesão, ela não é como aquela que a gente viu anteriormente. Enquanto essa daqui, ela parece mais polipoide, e foi se aprofundando pelas camadas mais internas, a gente só vê um pedaço dela para fora. Essa daqui, ela já se aprofunda, ela já é mais penetrante. Tá? Então, é um estágio muito avançado da tumoração, e que pode, nesse aprofundamento, conter uma área esbranquiçada, necrótica, aqui no fundo da lesão, foi perfurando todas as camadas do órgão, né, mucosa, muscular, e pode perfurar a serosa. Então, esses diagnósticos, eles podem ser feitos durante o ato do exame por congelação, e a congelação é retirado um fragmento muito pequeno do material, e resolvendo-se que existem imagens comprometidas no fragmento que foi retirado, a gente amplia e retira radicalmente todo o órgão. Aqui a gente vê, ó, só para deixar claro, todas as imagens, elas têm a referência aqui no rodapé da tela, ou então foram cedidas por colegas macroscopistas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um pregueado do estômago, tá? Camada interna, mucosa, essa mucosa, ela sempre é brilhante, e nós vemos essa tumoração aqui, em formato como se fosse polipoide, mas vemos aqui focos. Esses focos que são mais altos, muitas vezes eles são focos que podem malignizar. Isso aqui é um adenoma, e o adenoma, muitas vezes, ele pode ter esses focos de malignização. Tanto que, quando a gente corta esse adenoma, né, lembre sempre que o corte é da parte superior em direção à região da serosa, que é a camada de fora do órgão, a gente observa isso aqui, ó, que essa lesão, ela vai se aprofundando pelas camadas mais internas do órgão, podendo perfurar a região da serosa, que é a camada mais externa. Veja aqui também, ó, o apagamento do pregueado. Quando tem um apagamento, como eu disse a vocês, esse apagamento é porque as células, elas já se modificaram, tentaram se tornar resistentes, mas nem sempre elas conseguem. Aqui a gente vê uma lesão ulcerada mais clássica, ó, foi retirado aqui essa parte do estômago, não é uma ressecção total. Nós vemos aqui essa úlcera com bordos elevados, é bastante evidente isso, o fundo está necrótico, bastante avermelhado, e como o estômago é um órgão cavitário, e ele está aí aberto, tá, para a gente observar melhor, essa lesão, ela teve a condição de obstruir a luz do órgão. E o que é a obstrução da luz do órgão? A luz é a cavidade interna dele, não é a parede interna, que é a mucosa. É por onde passam os produtos ali, o alimento, dentro do estômago. Então, essa lesão, ela obstrui a passagem do alimento, né? Obstrui essa região do piloro, que é uma região um pouco mais contraída, uma região menor, de diâmetro menor. Então, é muito mais fácil obstruir nessa parte do que obstruir no corpo, onde é mais largo. Então, aí, o que a gente faz na descrição macroscópica? Nós vamos descrever como lesão ulcerada, faz a medição da lesão, fala que os bordos são elevados, que existem áreas hemorrágicas
e que ela obstrui a partir da luz. Aí você faz o corte sempre do topo da lesão em direção à serosa e descreve internamente usando a classificação de Born. Aqui a gente tem uma lesão interessante. A gente tem aqui uma parede do estômago, e essa lesão, ela apareceu na região da serosa. Ela não apareceu dentro do estômago, tá? Lesão de parede gástrica externa, uma lesão cística, que cresceu bastante, e aí foi necessário retirar uma parte também do tecido gástrico, por conta do tamanho da lesão. Aí você descreve, né, lesão, nesse caso aí, ela mede 20 centímetros por 18, então ela é uma lesão grande, é um cisto grande, na verdade, que precisou ser retirado, porque acaba comprimindo os órgãos próximos. Aqui a gente vê também uma ressecção de uma parte do estômago com duas regiões ulceradas. É o que a gente chama de lesão multifacetada, tá? E ela tem um aspecto submucoso, porque quando a gente faz o corte de cima para baixo em direção à serosa, a gente observa que ela invade até a região da submucosa. Ela é uma lesão elevada, e nós vemos aqui um fundo necrótico, e aos cortes a gente observa aquela situação até a infiltração da submucosa. E aí a gente vê tipos de cortes, né, tipos de lesões que foram retirados de pacientes através da cirurgia endoscópica. Quando essa cirurgia endoscópica foi feita, foi retirado aqui uma parte de lesões que vão ser benignas ou malignas, a depender da análise da microscopia. Aqui a gente vê uma lesão vegetante, ó, uma lesão de 4,5 centímetros, mais ou menos. Aqui é a questão da análise da cirurgia endoscópica. E quando essa lesão é retirada, essa daqui, o sentido do corte é sempre da parte mais alta em direção à serosa, assim que a gente faz a análise. Essa lesão aqui, ela foi fatiada em vários pedaços, e todas essas partes, elas precisam ser incluídas para a formação do bloco de parafina. Essa lesão aqui, de aspecto vegetante, ela também foi cortada. Se a gente observar, ela foi cortada daqui da sua parte mais alta, em direção ao pedículo dela, né? E vemos aqui, ó, a característica dela bastante vegetante, e que ela pode se aprofundar para regiões mais internas da parede gástrica. Bem, eu queria agradecer muito a algumas pessoas que fizeram parte dessa comunicação, que me fez conhecer a Andressa Germano, Marina, que fazem parte aí do grupo da Histolives, né? Então, no ano passado, eu entrei no grupo dos histotécnicos, através da Darliane, e a partir daí eu conheci o grupo dos técnicos de São Paulo, conheci o grupo de WhatsApp dos técnicos em ação, e a partir desse momento a gente começou a fazer várias conexões, e foi muito importante. Hoje em dia nós temos um grupo, que é um grupo de macroscopia exclusivo, temos 275 membros, a grande maioria são macroscopistas profissionais. Nós temos aqui essa moça maravilhosa, que é a Fernanda Alves, sempre estamos em contato, e ela sempre cede material para a formação dos cursos em macroscopia que eu apresento. A gente tem aqui a Denise e a Débora, que também são macroscopistas, todo mundo de regiões do Brasil diferentes, que ajuda também a depositar imagens no grupo da macroscopia que nós temos, que é o grupo Macro Brasil. Nesse grupo de WhatsApp a gente coloca várias imagens e cria um local de discussão para crescimento educacional na área de macroscopia. Vemos aqui o Jonathan, e tem uma moça muito especial, que é a Maria Auxiliadora, que não quer aparecer, mas ela sempre está com essa rosinha
dar gratidão. É uma médica patologista que participa do nosso grupo, que interage bastante e é sempre muito bem-vinda. Caso vocês queiram conversar comigo, vocês podem me encontrar no Instagram, através do @prof.dra.gilmara Beatriz, através do LinkedIn, com dra.gilmara Beatriz, /cursos APU, macroscopia e citologia, ou então através do WhatsApp. Eu sempre estou bem disponível, tanto no grupo da macroscopia, se alguns de vocês quiserem participar do grupo, o grupo sempre está aberto, a gente só pede que sejam depositadas de uma forma razoável imagens de peças cirúrgicas para a gente fazer sempre o debate, a discussão. E temos um site, que é o www.profgilmarabeatriz.com.br, onde nós divulgamos os cursos de macroscopia, citologia e imunohistoquímica para a formação de profissionais. Os nossos cursos, eles emitem certificado, os certificados, eles são com código de verificação eterno, então você pode entregar em concurso, em faculdade, tá? E também vai com QR Code. E eu agradeço bastante, né, a APIU agradece vocês terem toda essa disponibilidade de me assistir nesse momento, tá? Muito obrigada.